Glórias a Deus. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17 somente. Vamos fazer menção dessa passagem aqui em nome de Jesus. Desde já queria deixar meus agradecimentos em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Agradecer a Deus primeiramente por esta oportunidade maravilhosa, a qual Deus permite, né? Estou aqui mais uma vez expressando, falando o amor de Deus. Aleluias. Só tenho que agradecer a Deus pela vida dos meus pastores também, pastor Isaías, pastor Roberto, pastor Jefferson, que Deus continue abençoando seu lar, seu ministério, em nome de Jesus. Aleluias, glórias a Deus. A palavra, meus irmãos, que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite, aleluias, com os ouvintes, em nome de Jesus, está registrado no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20 e no versículo 17. A palavra de Deus diz assim: nesta peleja não tereis de pelejar, parais, estais em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã sairei ao encontro, porque o Senhor será convosco. Aleluias. Oramos ao Senhor. Querido Deus, maravilhoso, altíssimo Pai, em nome de Jesus, meu Deus, eu sou grato a Ti por este momento, Pai. Sou grato a Ti, meu Deus, por esta oportunidade, Pai querido. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado pelo fôlego de vida, Pai. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor fez na minha vida e ainda há de fazer, Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, estou aqui, Senhor, 100% dependente de Ti, meu Deus. Porque a Tua palavra bem diz, meu Deus, que sem Ti nada poderemos fazer, Pai. Então, neste momento, meu Deus, usa-me, Senhor, como vaso, Pai. Usa, meu Deus, como atalaia, Senhor. Usa, meu Deus, como instrumento na Tua mão, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que esta palavra, meu Deus, ela vai alcançar pessoas, Pai. Que esta palavra, meu Deus, ela alcança vida, meu Deus. Que esta palavra, Senhor, meu Deus, meu Pai, a qual está, Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, que ela venha alcançar vida, Pai, e vida com abundância, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Queridos irmãos, amados ouvintes, tem uma palavra aqui, aleluias, que Deus tocou no meu coração. Essa palavra aqui, meus irmãos, eu acredito que muitos conhecem, aleluias, a história de Josafá. O rei Josafá, aleluias. E o versículo a qual nós lemos, aleluias, a qual está registrado aqui: nesta peleja não tereis de pelejar, parais, estais em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem assusteis, amanhã sairei ao encontro, porque o Senhor será convosco. Aleluias. Meus irmãos, você que está me ouvindo neste momento, aleluias, você que parou, aleluia, de fazer todos os seus deveres, e está agora neste momento ouvindo, aleluias, esta pregação, está ouvindo neste momento esse vídeo, eu quero te falar em nome do Senhor Jesus. Talvez você neste momento se encontra aflito, talvez neste momento você se encontra angustiado, talvez neste momento você se encontra, aleluia, você olha para um lado, olha para o outro, e talvez você está pensando que não tem mais jeito na tua vida. Talvez neste momento, aleluia, você que está vendo este vídeo, você que tem parado tudo, aleluias. Talvez você está nos momentos, aleluias, que você pensa que tudo acabou. Talvez você pense que ninguém está mais olhando para ti. Talvez você está pensando aí que ninguém, aleluias, deu crédito na sua vida. Eu quero te falar uma palavra profética nesta noite, você que está me ouvindo. Deus, Ele peleja por ti. Deus, Ele está contigo. Deus, aleluias, não tira os olhos de você sequer nem um minuto. Deus, aleluias, Ele está contigo nesta peleja. E a palavra, aleluias, que Deus tocou no meu coração, aleluias, foi: esta peleja não é sua. Esta peleja, aleluias, não é sua. O maior, aleluias, perigo, meus irmãos, é de eu e você
tentar fazer aquilo que não é nosco, de tentar, aleluia, fazer aquilo que nós não conseguimos. É um defeito, meus irmãos, é um perigo muito grande. Aleluias. Nós temos que entender, meus irmãos, que o povo de Deus, aleluias, desde o antes passado, eles nunca foram isentos de passar por momentos difíceis. O povo de Deus, aleluias, eles nunca foram isentos de passar por provas. Nunca foram isentos, aleluia, de passar por aflição. O povo de Deus, no antes passado, aleluia, ele sempre teve guerra. O povo de Deus, no antes passado, eles sempre tiveram luta. O povo de Deus, no antes passado, aleluia, ele sempre passou por um momento difícil. O povo de Deus, no antes passado, aleluia, eles sempre foram perseguidos. Porque nós temos que entender, aleluia, que o dever, o trabalho do nosso adversário, que se chama o diabo, é esse. Porque a Bíblia deixa bem claro que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas eu tenho uma palavra profética ao teu coração nesta noite. Deus veio para dar vida e vida com abundância. Aleluias, glórias a Deus. Meus irmãos, vamos voltar um pouco, aleluias, aqui no capítulo 20. Nós vamos ler aqui agora o versículo 1, a qual a palavra de Deus vai dizer: e sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Aleluias. Vieram a peleja contra Josafá. Meus irmãos, nós temos que entender e compreender, aleluias, que nos dias de hoje, o povo de Deus, aleluias, um homem que é espiritual, um homem que está sempre na presença de Deus, nós temos que entender que nós passamos por momentos difíceis. Nós temos que entender, aleluia, que nós até mesmo já passamos por um momento de desviar da presença de Deus. Só que eu quero te falar nesta noite, aleluia, quando Deus tem um chamado na vida de um homem, quando Deus tem um chamado na vida de uma mulher, aleluia, nós até tentamos fugir. Mas o chamado que Deus tem na minha vida, na tua vida, aleluia, ela é de se profetizar. Ela é de acontecer. E eu acho interessante, meus irmãos, quando vieram aquele povo, quando vieram os filhos de Moabe e os filhos de Amon, aleluia, no versículo 2, a Bíblia vai dizer que vieram alguns e deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão. Meus irmãos, nós temos que entender que na Bíblia, aleluia, a palavra multidão, muitas das vezes, várias das vezes, nós temos que entender que multidão na minha e na tua vida, aleluia, não é para que nós paramos. A multidão, aleluia, que o inimigo, o nosso adversário coloca na minha e na tua vida, não é para que nós paramos, desistimos, retrocedemos. Multidão, muitas das vezes, meus irmãos, nós temos que entender também que multidão é um plano de Deus na minha vida. Nós temos que entender, meus irmãos, e compreender que muitas das vezes a multidão a qual Deus deixa permitir na minha e na tua vida é para que nós crescemos mais na graça, é para que nós crescemos mais no Espírito, é para que eu e você seja mais maduro na presença de Deus. Nós temos que entender, meus irmãos, que multidão na minha e na tua vida não é para que nós paramos, não é para que nós deixamos tudo, aleluias, e esquecemos do nosso Deus. Muito pelo contrário, meus irmãos. Eu quero te provar na Bíblia hoje, aleluia, que multidão na minha e na tua vida, aleluia, é simplesmente para mim e te buscar a Deus. Multidão na minha e na tua vida, meus irmãos, é simplesmente para mim e te buscar a Deus. A Bíblia vai dizer que quando vieram os povos dar aquela notícia para Josafá, a primeira coisa que aconteceu na vida de Josafá, meus irmãos, foi medo. Meus irmãos, a pergunta que eu faço para mim e para ti nesta noite, que Deus faz para nós, é: quem nunca teve medo na nossa caminhada cristã? Quem nunca passou por situações, meus irmãos, que até mesmo pensamos que Deus não está conosco? Mas eu quero te falar nesta noite, meus irmãos, que esta peleja, tu nem tem que pelejar, porque Deus peleja por ti. Só que o que me chama a atenção, meus irmãos, quando o rei Josafá, aleluias, ele está ali com medo. A Bíblia vai dizer que a primeira coisa que ele fez, ele soube agir com sabedoria, ele soube agir com inteligência, ele soube, aleluia, se dar com aquela situação.
Ele soube, aleluia, no momento certo, na hora certa, ele soube aonde buscar a vitória. A Bíblia vai dizer que em momento nenhum, aleluia, Josafá vai contra aquele povo, não. Eu acredito meus irmãos, em nome de Jesus, porém que Josafá, ele sabia que ele sozinho, ele não tinha como ele ganhar aquela guerra. Meus irmãos, tem situação na minha e na tua vida, aleluias, que nós temos que entregar a Deus. Vai ter situação na minha e na tua vida que nós de maneira nenhuma podemos pensar, imaginar de querer resolver essas situações sozinha. Vai ter momento, meus irmãos, na minha e na tua vida, aleluias, que nós temos que fazer como o rei Josafá. A Bíblia diz que quando Josafá teve medo, a primeira coisa que o rei fez foi buscar a Deus, aleluias. A primeira coisa que o rei Josafá, quando teve medo, foi buscar a Deus. Assim é na minha e na tua vida, meus irmãos. Quando nós estivermos passando por um momento difícil, momento de aflição, momento de perseguição, porque nós temos que entender, meus irmãos, nós temos que entender e compreender, aleluias, e não tirar dos nossos corações que nós vamos passar por isso um dia. Eu e você, meus irmãos, nós não estamos isentos de passar por um momento ruim nessa terra, aleluias. Nós temos que entender que muito pelo contrário, aleluias. O próprio Jesus vai dizer lá em João 16:33, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. É Ele dizendo, meus irmãos, tem aflições, meu filho, mas continua que eu sou contigo. Está passando por prova, meus filhos, mas continua que eu sou contigo. Está passando por perseguição, meu filho, continua que eu sou contigo. Está vindo multidão contra tu, meu filho, Deus está dizendo para mim e para ti, continua que eu sou contigo, porque essa peleja tu não tem que pelejar, porque esta peleja é minha, aleluias. Só que nós vamos entender, meus irmãos, mais embaixo, o devido, aleluias, de a peleja ser de Deus, na minha e na tua vida, nós temos que entender, meus irmãos, que nós não podemos ficar de braço cruzado, não. Nós temos, meus irmãos, que levar a nossa fé ao alto. Lembra de Davi, aleluia, passando por um momento difícil, momento de aflição, momento de angústia. Ele vai levar os olhos para o alto e vai dizer no Salmo 121, eleva meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Se Deus fez o céu, se Deus fez a terra, o que é, meus irmãos, que nós achamos impossível para Deus fazer na minha vida e na tua vida? A Bíblia vai relatar, meus irmãos, que Josafá, aleluias, ele vai a Deus no momento mais ruim da sua vida. Josafá vai a Deus. Ele foi no lugar certo. Ele foi um homem sábio, foi a Deus. E a Bíblia vai dizer que Josafá apregoou um jejum. Meus irmãos, louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. Josafá vai a Deus no momento difícil. E como é que nós temos que se apresentar perante a Deus? Se não for humilhando, se não for, meus irmãos, nos pés do nosso Senhor Deus. Nós temos que entender, meus irmãos, e compreender que nós temos que ter a sabedoria, como é que nós vamos se apresentar diante de Deus. Eu aprendo muito aqui nessa passagem de Josafá, meus irmãos, e queria retribuir com os irmãos também nesta noite. Aleluias! A primeira coisa que Josafá vai dizer é que ele vai pregoar um jejum. Porque nós temos que entender, meus irmãos, e compreender, a própria Bíblia vai dizer que há coisa que só há jejum em oração. Sabemos, meus irmãos, que há jejum e oração, não é somente nas nossas enfermidades, não é somente nas enfermidades dos nossos próximos, não. Nós temos que entender que há momento na minha e na tua vida que Deus só vai dar vitória se nós se humilhar a Deus, com jejum e oração. Aleluias. Quantos e quantos povo de Deus, meus irmãos, passou por um momento difícil? Eu acho interessante, meus irmãos, quando nós falamos de medo,
me faz lembrar de Moisés. A Bíblia diz, aleluia, meus irmãos, aqui no livro de Números, louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. Números capítulo 11, no versículo 14, a Bíblia vai dizer que o próprio Moisés vai dizer: eu sozinho não posso levar este povo. Moisés está se declarando ali a Deus, meus irmãos, que a força dele está se acabando. Eu tenho uma palavra profética para ti nesta noite, meus irmãos. Talvez Deus tenha te dado um cargo, aleluia, seja em culto, seja em liderança de criança, seja em liderança de senhora, seja em liderança de varão, seja num cargo de pastoral, seja diácono, seja missionário. Eu quero te falar, meus irmãos, talvez nesta noite tu se acha que esta peleja, aleluia, é sua. Talvez tu se encontra, aleluias, com um fardo pesado. Eu quero te falar nesta noite, meus irmãos, Deus está enviando pessoas para te ajudar. Porque a Bíblia vai dizer, se nós pegar o texto lá em Números 11, versículo 14, no 15, o Moisés vai pedir até mesmo para Deus o matar. Só que eu acho interessante, meus irmãos, que Deus conhecia bem o coração de Moisés. E a Bíblia vai dizer no versículo 16, aleluia, que Deus vai enviar 70 homens para ajudar o Moisés. Deus sempre envia, meus irmãos, pessoas para nos ajudar. Porque Deus mesmo, aleluia, Ele sabe, aleluia, que Ele deixou escrito que é melhor andar de dois. Porque se um cair, o outro levanta. Aleluia, louvado, agradecido é o nome do Senhor Jesus. No versículo número 4, meus irmãos, a Bíblia vai dizer: e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. Como é maravilhoso, né, meus irmãos? Quando um povo de Deus se reúne para buscar a Deus. Como é maravilhoso, meus irmãos, quando o povo de Deus, ele está a mesma convicção. Quando o povo de Deus, aleluia, se une para estar no mesmo propósito. É por isso que me faz entender e compreender que lá no Salmo 133, versículo 1 vai dizer: tão bom e tão suave que os irmãos vivam em união. A união faz a força, meus irmãos. Qual união tem vitória? Qual união, aleluia, Deus se agrada? Qual união, aleluia, pode ter certeza, meus irmãos, que Deus, Ele está nessa peleja. Louvado, agradecido é o nome do Senhor Jesus. Nós temos que entender, meus irmãos, aleluias, quantos homens, aleluias, de Deus, que passou por momento bom e momentos ruins. Quantos homens de Deus que passou por momento de sorriso e por momento de tristeza. Quantos homens de Deus que passou que foram abraçados e foram afastados de abraço. Nós temos que entender, meus irmãos, que tudo tem um propósito na minha vida. Nós temos que entender que tudo tem um propósito na tua vida, aleluias. A Bíblia diz, Eclesiastes 3, que tudo há um propósito debaixo do céu. E há tempo para tudo, meus irmãos. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Tempo de nascer, tempo de morrer. Há tempo de abraçar, tempo de afastar de abraço. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tudo tem um tempo na minha vida, meus irmãos. Sempre vai ter um tempo na tua vida. Só que nós temos, aleluia, que estar preparado para os tempos na minha e na tua vida. Porque nós temos que entender que na minha e na tua vida não vai ser só tempo bom, não. Porque a Bíblia vai dizer, aleluia, que haverá dia mau na minha e na tua vida. Quem nunca passou, meus irmãos, por dia mau? Não é, meus irmãos, aleluia, o fato de eu e você ser homem e mulheres temente a Deus, que nós estamos isentos de passar por dia mau, não, meus irmãos. Muito pelo contrário, aleluias. O próprio Davi também vai dizer lá no Salmo 34, no versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos livrará de toda, meus irmãos. Deus está conosco nessa peleja. Deus é contigo, aleluia, nesta caminhada. Não pares, não olhe para trás, aleluias. Entenda que você tem um Deus. A partir do momento, meus irmãos, que nós tiramos os olhos de Deus, a partir do momento em que eu e você tiramos os olhos do Senhor, nós vamos afundar. Nós vamos afundar, meus irmãos. Nós temos que perseverar.
nós temos que ter a certeza, meus irmãos, que Deus é conosco, aleluias. Me faz lembrar ali em Mateus capítulo 14, aleluias, a palavra de Deus vai dizer ali no versículo 1 em diante, para nós chegar até em Pedro. A Bíblia vai dizer que depois da morte de João Batista, Jesus, aleluia, vai fazer um grande milagre. Vai fazer aquele milagre das multiplicações dos 5 pães e 2 peixes. E depois nós vamos entender, meus irmãos, que Jesus mais na frente, aleluias, vai ordenar o seu discípulo que entre no barco e vai para o outro lado. Só que no meio da caminhada, meus irmãos, o vento fica forte, fica ao contrário, aleluias. E eu acho interessante que Jesus, meus irmãos, Ele sempre é comigo, Ele sempre é contigo. A Bíblia diz, aleluias, louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. Salmo 34, versículo 15, que os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao nosso clamor. Quer vitória, meu irmão? Começa a clamar. Jeremias 33 disse, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisa grande e firme que não sabe. Aleluia, o segredo na minha, na tua vida, meu irmão, é clamar. É como eu falei, aleluias. Pode chegar o tempo, meus irmãos, pode chegar um dia, aleluia, de eu e você, por um momento de aflição, de perseguição, de medo, tirar os olhos do Senhor Jesus por algum momento, pode, aleluias, mas eu quero te falar nesta noite, que o segredo é clamar. Lembra de Pedro, aleluias, a Bíblia vai dizer que quando aquele barco, aleluia, estava ali, aleluias, ao contrário daquele vento, estava ali, aleluias, a Bíblia vai dizer que Jesus começa a andar por cima das águas. A Bíblia vai dizer, aleluias, que os discípulos tiveram medo. A Bíblia vai dizer, aleluias, que teve Pedro, disse, aleluia, Senhor, se é tu, manda eu ir contigo sobre as águas. Jesus disse, vem. A Bíblia vai dizer, aleluia, que quando Pedro vai andando pelas águas, aleluia, a tempestade vai ficando mais forte, aleluia, e Pedro novamente tem medo. E Pedro, aleluia, por um momento, aleluia, ele tira os olhos de Jesus. E quando Pedro tira os olhos de Jesus, meus irmãos, Pedro começa a afundar, é como eu falei. Só que tem um segredo na minha e na tua vida, meus irmãos. Quando nós estivermos afundando, aleluia, nós temos que entender e compreender que nós temos um Deus para nos pegar com a mão. Porque Deus, aleluia, Ele sempre está com a mão aberta para mim e para ti. Aleluia. Porque a Bíblia vai dizer que quando Pedro clama ao Senhor Jesus, ajuda-me, salva-me, Jesus, aleluia, com a sua bondade, Jesus com a sua humildade, Jesus vai pegar na mão de Pedro e levanta e diz, homem de pequena fé, por que duvidaste? Não duvida, meus irmãos, aleluia, Deus é comigo, Deus é contigo, em nome do Senhor Jesus. Louvado, agradecido ao nome do Senhor Jesus. Nesta peleja não tereis que pelejar, parais e estais em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem assustais, amanhã sairá ao encontro, porque o Senhor será convosco. Não temas, meus irmãos, não tenha medo, porque Deus, Ele vai entrar com providência na tua casa, no teu lar, no teu ministério. Deus está contigo nessa peleja, aleluia. Só que nós temos que entender, meus irmãos, que não há, aleluia, vitória sem oração. Não há vitória, meus irmãos, se eu e você não exercitar a nossa fé. A Bíblia vai dizer pelo Paulo, aleluia, Paulo vai dizer ali em 1 Tessalonicenses 5, 17, orai sem cessar. Tiago vai dizer, aleluia, capítulo número 5, no versículo 16, que a oração do justo, ela pode muito aos seus efeitos. Então, meus irmãos, para mim e você ter a vitória, nós temos que fazer como Josafá, pregoar um jejum, orar, clamar e entender que Deus está conosco nessa peleja, e entender que Deus está conosco nessa situação, e entender e compreender que Deus jamais Ele vai tirar os olhos de mim, vai tirar os olhos de você. Aleluia. Só que para isso nós temos que exercitar a nossa fé.
Porque a Bíblia vai dizer, Hebreus 11, 6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que aproxima-se de Deus, creia que Ele existe. Nós temos que crer, meus irmãos, que Deus é conosco nesta peleja. Nós temos que crer que Deus é conosco nessa batalha. Nós temos que crer, aleluia, que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E deixa eu te falar, meus irmãos, um grande problema para finalizar. Não tentamos, eu e você, de momento nenhum, querer, aleluias, tomar atitude. Não queremos eu e você de maneira nenhuma em pensar que nós conseguimos sem Deus. Porque se nós, meus irmãos, pensarmos isso, eu quero te falar nesta noite, que sem Deus nós não chegamos a lugar nenhum. Nós temos a vitória, a peleja, Deus está conosco, mas nós temos que entender e compreender, aleluias, que nós temos que clamar a Deus. Nós temos que entender que nós temos que fazer como o rei Josafá, para a vitória chegar na minha vida, na minha casa, no meu lar, no meu ministério, no meu trabalho. Eu quero te falar, meus irmãos, nós temos que entender que nós temos que buscar a Deus sobre tudo. Mateus 6,33 diz, buscar a Deus, buscais o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscais primeiro o reino de Deus, meus irmãos. Então, que nós colocamos Deus em primeiro lugar, porque a todas as coisas será acrescentada na minha e na tua vida. Amém? E a palavra que Deus tocou no meu coração foi essa, aleluias. Fica com essa palavra, meus irmãos, e eu quero te falar que Deus é contigo. Não pasme, não te espante, aleluias, porque Deus é contigo nessa jornada, nessa caminhada. E Deus, Ele tem vitória na tua vida. Deus tem vitória na minha vida, porque Deus é fiel. Aleluias. E desde já eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.